Toque de Ouro, com André Heller. 4h12, Toque de Ouro com o nosso André Heller. Já tá ali na tela. Antes de mais nada, te pergunto: totalmente recuperado? Já dá pra substituir o Lucão, o Evandro, caso precise, André? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Cabelo, Rafael Pio. Boa tarde a todos que estão por aqui conosco. Olha, só nascendo de novo para substituir o Lucão, viu, meus amigos? Agora a gravidade não ajuda mais. Olha, com 46 anos só, e olha lá nos veteranos, viu, meus amigos? André, eu falava agora há pouco, né, sobre o resultado do Vôlei Renata na Copa Brasil. É claro que é um resultado a se comemorar, até pelas circunstâncias, né, pelos desfalques, tanto por Covid, recentemente, quanto agora pela questão física também, principalmente do Lucão, né, como a gente citou agora. Aí eu queria dividir em dois momentos. Primeiro, a semifinal. A gente comentava na semana passada exatamente sobre o confronto contra o Sada Cruzeiro, e aí nós levantamos a condição: é possível vencer o Sada Cruzeiro? O time do Vôlei Renata já deu a resposta logo na sequência, André. Exatamente, Rafael. Eu acho que mais do que a vitória contra o Sada Cruzeiro, ela foi super importante, mas nós temos que considerar como foi a vitória, né? A maneira pela qual o time do Vôlei Renata venceu o Sada Cruzeiro. Em momento algum, o time do Vôlei Renata fraquejou, ou melhor dizendo, até em algum momento se desequilibrou tecnicamente, taticamente, mas nunca deixou de estar ali presente no jogo e tentando trazer o jogo para o lado do Vôlei Renata. Isso foi ali sorrateiramente sabotando o volume de jogo do Sada Cruzeiro, a força de ataque deles, que é muito grande. Então, nesse sentido, a vitória foi espetacular, com a condição de que é muito importante e corrobora aquilo que nós falamos semana passada, de que essa vitória foi conquistada sem atletas importantes dentro da nossa equipe. O próprio Lucão, que sentiu uma lesão no joelho, acabou nem viajando para Blumenau. O Evandro, que estava lá quase que num sacrifício, afinal de contas ele está com uma lesão bem chata, não grave, mas bem chata no cotovelo. E nós fomos desfalcados, né, depois de casos de Covid, sem poder dar continuidade no treinamento. Então, a vitória nesse sentido veio para ajudar a mostrar que nós temos totais condições, mesmo que em condições, sem condições ideais, por exemplo, sem o time titular. Isso foi muito importante. Na sequência, né, aí vem a grande decisão contra o Minas. E ficou muito claro, né, André, que é uma equipe hoje que, sem dúvida nenhuma, é o time a ser batido. Independente do resultado, do 3-0, qual que é a análise que você faz sobre a forma com que o Vôlei Renata enfrentou o Minas e se realmente é o grande favorito, o time de Minas, para essa Superliga, principalmente depois do que vem mostrando, André? Que contradição, né, de sentimentos, né? Na quinta-feira, euforia de uma vitória muito aguerrida, uma vitória muito bem construída e conquistada. E aí, 24 horas depois, né, a frustração da derrota, não só da derrota, mas como foi a derrota, né? Foi uma derrota amarga, na verdade. Não que em algum momento não tenha passado pela nossa cabeça, porque o jogo de quinta, semifinal, ela demandou muita energia, Rafael e Cabela, sabe? Muita energia, muito foco, e o time não vinha de um período de preparação, de condicionamento, em função de todos os obstáculos que todos nós sabemos e que não podem ser usados como bengalas. Então, em algum momento, nós dos bastidores, que somos, né, a parte da gestão, da diretoria e a comissão técnica, com certeza havia essa dúvida de como o time se recuperaria em menos de 24 horas para a final de uma Copa Brasil, né? E a derrota foi bem amarga. O time do Minas é o time a ser batido. E o interessante dessa história, né? Se é que há algo interessante numa derrota desse tipo, é que nós percebemos que o time do Minas foi superior, sem dúvida nenhuma,
porém sem fazer nada extraordinário. O time do Minas vem mostrando ao longo de toda a temporada, digamos assim, um feijão com arroz muito bem feito. Eles não têm super atletas, como nenhuma equipe tem, mas eles estão em primeiro lugar, estão invictos na Superliga, agora campeões da Copa Brasil, e fazendo um feijão com arroz muito bem feito, sem grandes espetáculos, volume de jogo, consistência, errando o mínimo possível. E aí, em contrapartida, a nossa equipe desgastada do jogo anterior da semifinal, uma equipe que foi sem condicionamento, afinal de contas, tivemos 7 casos de Covid no início do ano. Então, o Demian Gonzalez, por exemplo, estava com apenas uma semana de treinamento, depois de 14 dias quase isolado, e outros atletas também. Olha, o saldo é muito positivo, e não só pela conquista da medalha de prata e do vice-campeonato, mas é positivo também, Rafael, porque a derrota, por mais dolorosa que seja, ela também serve como bússola, sabe? Serve como a construção de uma consciência da realidade, para entender que realidade que nós temos, qual condição que nós temos agora, e aí sim para preparar uma semana inteira de planejamento. Afinal de contas, sábado agora, dia 5, temos um jogo mega, hiper importante. Depois temos Blumenau, temos Guarulhos, são resultados que temos que buscar. E final de fevereiro temos o Sul-Americano, que foi uma conquista que veio da Copa do Brasil. Foi essa condição de disputar pela primeira vez na história do Vôlei Renata um Sul-Americano de voleibol. Que vai ser, sem dúvida nenhuma, sensacional, e a gente vai acompanhar também aqui na CBN Campinas. André Heller, boa semana. Na segunda-feira que vem a gente vai conversar, e eu tenho certeza que eu vou perguntar para você se o jogo contra o Uberlândia foi a primeira das 8 vitórias consecutivas de novo que o Vôlei Renata vai conquistar nesse retorno. Abraço, André! Abraço, ó, e vou lançar a campanha agora, estimulado por ti, André Heller 2022, entrando em forma, para quem sabe um dia jogar nos veteranos, tudo bem? Mas maravilha, a gente vai transmitir esse jogo com Maurício Lima levantando e você cortando. Maravilha, combinado. Ó, preparem os tambores e o piso do ginásio, porque é muito provável que a gente estrague o piso também, viu? Valeu, André, 4h20. Muito bem.